Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus, a paz esteja com todos vós. Seja muito bem-vindo para mais um dia de devocional Caminho Diário. Uma palavra, um encontro, um novo eu. Que bom que você já chegou, que bom que você está aqui, que bom que o nosso dia começou. Eu creio que não importa o horário que você esteja fazendo este devocional, o importante é que você veio. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. A intenção do nosso devocional é uma palavra, um encontro, um novo eu. Nós temos aqui a intenção de recebermos do Senhor uma palavra de direção, uma palavra de correção. Não viemos aqui para receber um esparadrapo para a ferida. Nós viemos aqui para receber cura da ferida. E essa é a intenção desse devocional, sermos curados segundo a palavra de Deus. Vai doer mexer na ferida, mas ele vai arrancar a raiz, vai arrancar a bactéria de lá de dentro, vai tirar a inflamação. É assim que se trata. Amém? Então, que você possa chegar aqui nesse devocional com o seu coração aberto, com a sua mente aberta, que vai ter palavras que realmente vai dizer assim, poxa, eu não mereci ouvir isso, mas se você ouviu é porque o Senhor tinha que te falar isso. Amém? Estou aqui como instrumento dele. Não te conheço, não sei quem você é, não sei o que você faz na sua vida, não sei o que está acontecendo na sua vida. Então, eu não tenho como estar te entregando algo que não seja do Senhor. Amém? Então, que ele me use nesse dia, que ele fale contigo e comigo também. Amém? Mas, para que isso aconteça, a gente vai orar primeiro, vai consagrar ele, vai convidar ele a acessar os nossos corações. Feche os olhos por alguns instantes para que a gente possa falar com o Espírito Santo. Senhor, em tuas mãos eu entrego nessa hora a direção deste encontro, louvando e agradecendo ao Senhor pela oportunidade de hoje, agradecendo porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Pai. Obrigada, Pai, pelas tuas misericórdias e bondade. Obrigado pela tua mão poderosa e infinita. Obrigada pelo teu socorro bem presente comigo, com a minha casa, com a minha família. Obrigado por ser o meu Redentor, meu Senhor, meu Salvador. Obrigado por essa oportunidade de estar levantando em mais um dia e poder estar aqui, Pai, entregando a tua palavra a tantas pessoas que estão sedentas da tua presença. Senhor, que o teu Santo Espírito encontre acesso aos nossos corações nesse dia e possa falar, entrar, quebrantar, limpar, Pai, tudo aquilo que não te agrada em nós e nos revestir, nos renovar com as tuas armaduras. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? A intenção desse devocional é essa, sermos, vamos dizer assim, diminuídos, sermos assim enxugados verdadeiramente e preenchidos, derramados pela presença do Espírito Santo. E, gente, essa semana, quem tem me acompanhado sabe que meus devocionais são momentos em que eu compartilho, que o Senhor fala comigo aqui com vocês. Eu tenho meu momento com o Senhor e entrego um pedacinho disso aqui. A leitura, eu faço apenas a leitura de alguns versículos e entrego para vocês aí a missão, o dever de casa de fazer a leitura de todo o capítulo. Semana passada, a gente fez aqui uma sequência bíblica de mulheres que representam muita fé, muita força na Bíblia. Essa semana, nós estamos fazendo um estudo aqui na igreja do livro de Levítico. E eu fui muito impactada com as festas, as solenidades de Deus, as festas do Senhor. E essas festas, elas têm um convite especial a um encontro com o Senhor. E é tudo que esse devocional aqui tem a intenção, um encontro com o Senhor. Uma palavra, um encontro, um novo eu. E essas solenidades, elas nos convidam a este encontro com o Senhor. Então, eu fiquei assim, eu preciso compartilhar isso com as pessoas que me seguem aqui, que me acompanham neste devocional. E nós vamos fazer essa sequência essa semana. Vamos trazer as séries, as festas, solenidades do Senhor, que não são coisas do passado, é um convite. E nós vamos estar fazendo esse paralelo do Antigo Testamento com o Novo Testamento para a gente ver que é muito real e que é muito presente.
e eu creio que você vai ser muito impactado com elas e vai ser transformado, convidado a uma nova forma de ver e de enxergar, de ver enxergar a mesma coisa, né? De seguir aquilo que o Senhor tem ordenado. Muitas vezes as pessoas acham que é transpassado, que não é mais válido. Tudo nesta Bíblia é válido, gente. Então confia no Senhor e na palavra dele, porque céus e terra passarão, mas a palavra não passará. Então a gente não pode ignorar nada. E para iniciar, nós vamos iniciar, livro de Levítico, capítulo 23. Então, como vai ser a semana inteira, gente, você vai ter uma semana para ler o capítulo de Levítico. Então, aproveita e já faz a leitura do livro completo. São só 27 capítulos, é um livro curto. Ah, mas é o livro das leis, eu não gosto. Ei, é um dos livros mais importantes, toda a Bíblia é importante. Mas esse daqui, ele representa, ele traz detalhadamente o caráter de Deus. Como Deus quer ser adorado, como Deus espera que a gente se comporte na presença dele. Gente, isso aqui aproxima demais a nossa vida com o Senhor. Leia o livro de Levítico completo. Vamos fazer comigo esse trato aqui. Uma semana você consegue ler 27 capítulos, gente, pelo amor de Deus. Entregue o seu dízimo ao Senhor. O dízimo da presença precisa acontecer. Amém? Todos os dias, tira esse tempo. Faça a leitura desse capítulo com a intensidade. Nós vamos trabalhar somente o capítulo 23 essa semana. Mas leia o livro completo, que aí você vai entender tudo que o Senhor espera em nós. Amém? Primeira festividade, solenidade que eu vou trazer aqui, na verdade não foi bem uma solenidade, uma festa como as outras, mas é uma cultura, um chamado do Senhor para o descanso. Então, nós vamos falar sobre o Shabat. Então, o Shabat é o descanso no 7º dia, que contando seria o sábado. Então, nós vamos hoje trabalhar sobre o Shabat. E ele inicia esse capítulo falando exatamente deste dia, o dia do descanso. Então, nós vamos, deixando claro que nós vamos trabalhar essa semana inteira falando das festas do Senhor, um convite para um encontro com Deus. Então, o primeiro dia é o sábado, o descanso em Deus. A nossa leitura vai ser o capítulo 23, eu vou ler do 1 ao 3, que é a introdução. Amém? Você vai ter a missão de ler completo aí. O Shabat, diferente de todas as outras festas, como eu já falei, é o sábado do Senhor. É o dia do descanso. É o dia separado para o Senhor. Então, eu vou fazer a leitura e depois a gente segue aqui na mensagem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes a respeito das solenidades do Senhor. Estas são as minhas... A respeito das solenidades do Senhor, proclamareis que serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. 6 dias será feito o trabalho, mas o 7º será o Shabat, o descanso, uma santa convocação. Nenhum trabalho fareis nele. Isto é o Shabat do Senhor em todas as vossas habitações. Gente, isso aqui é muito forte. A gente se lembra, e é que fique muito bem claro, que isso aqui não iniciou agora. Por isso que eu sempre falo que o livro de Levítico, ele traz muito sobre o que Deus quer, nos ensina muito sobre a forma de como adorá-lo, de como servi-lo, de como estar na presença dele, de como nos comportarmos com o mundo, com tudo. Então, o livro de Levítico é muito importante. E aqui não é diferente. O sábado, o descanso do sábado é ensinado lá em Gênesis. No início de Gênesis, lá bem no princípio, aonde Deus ele cria todas as coisas em 6 dias e o 7º dia ele descansa. Então aqui o Senhor já nos começa a ensinar um princípio muito importante, que Deus ele nos chama a parar para descansar e nos lembrar de que é Ele quem nos sustenta.
É Ele quem sustenta a nossa vida, que provê na nossa vida. Então, lá no princípio, Deus já ensinou, olha, trabalha a semana, os 6 dias, mas um dia vai ser descanso. Um dia vai descansar. Deus precisava descansar? Não, mas ali ele já estava ensinando. Ali ele já estava transmitindo para nós um pouco do caráter dele, de como ele é, de como ele gosta que as coisas sejam. E a gente, perdão, eu me soluço uma hora dessa. A gente precisa entender que Deus é o nosso Pai. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Criador de todas as coisas. E quando Ele nos instrui, é para nos ensinar como nos relacionar com Ele. Isso é tremendo, gente. E Ele sabe que a gente vai trabalhar, a gente sabe que a gente vai se sobrecarregar, que o mundo vai vir para cima da gente tentando que a gente não busque ao Senhor, que a gente não separe um tempo do Senhor, que a gente não separe um momento para o Senhor. Então, se a gente for analisar, a gente trabalha hoje praticamente o dia inteiro, a nossa mente não para. E se nós não descansarmos, ficamos doentes. Se a gente não tirar um tempo para repouso, a gente fica doente. A mente não aguenta, é muita pressão, é muita coisa. O corpo tem hora que baqueia. E o Senhor, desde o princípio, antes de criar o homem praticamente, Ele já programou o descanso, porque Ele sabia que o homem que Ele estava gerando, criando, iria se sobrecarregar com as coisas desse mundo. Ia ficar pesado cuidar da terra e Ele ia acabar se afastando dele, porque o dia do descanso é o dia dedicado ao Senhor. Ele proibiu, literalmente proibiu que se trabalhasse. Gente, não podia fazer nada. Era para descansar, era para reunir a família, era para lembrar das obras de Deus, era para fazer tempos de dedicação ao Senhor e para a igreja, reunir com as pessoas. Naquela época eram as sinagogas. Então era para que de fato o povo se reunisse em nome dele, fazer uma leitura. Sabe o culto no lar que a gente faz hoje? Exatamente esse o chamado de Deus. Para que as pessoas se reunissem no lar e começassem a contar as histórias do Senhor, a falar do Senhor, a mostrar as maravilhas, a contar de geração em geração. Ensina os teus caminhos aos teus filhos e eles não se desviarão. Por quê? Porque quando a gente leva a essência da presença de Deus, as pessoas que amam, aprendem a amar o Senhor, não querem sair dos caminhos do Senhor. Deus não está dizendo o que vai ser, não, porque cada um escolhe. Infelizmente, Deus nos deu essa autoridade aí de a gente escolher o nosso caminho. Teria sido melhor que Ele não tivesse dado, mas Ele deu, porque Ele é bom, Ele não quer ninguém obrigado na presença dEle. Então Ele nos deu livre-arbítrio de escolher. Então a gente ensina os caminhos do Senhor, a gente ensina, mas lá no futuro quem vai escolher são os filhos. Cada um vai escolher assim como eu escolhi, assim como você tem escolhido. Então, mais o ensino de Deus sempre mostra o que Ele espera da gente. Então, Ele quer que a família cresça na presença, Ele quer que a família descanse, Ele quer que a família tenha intimidade. Gente, tem marido e mulher que não está conseguindo nem se ver. Os horários de trabalho estão cruzando assim, sabe? Não estão se encontrando. É só no dia de folga, se marcar a folga para o mesmo dia. Aí quer tirar o atrasado de tudo, de conversa, de briga, de bater conta, de namorar. Não dá conta. Aí não dá. Aí os relacionamentos estão esfriando, estão se acabando. Aí as pessoas estão se relacionando com as pessoas do trabalho. É muita traição, muita prostituição. Está acontecendo isso no mundo hoje. E nós precisamos entender aqui, resgatar lá no Antigo Testamento mesmo, o caráter de Deus nos ensinando sobre como nos comportar neste mundo, para não perder a presença, para não perder a graça de ter Deus em nossa vida, em seu centro da nossa história. Quando a gente tira Ele do centro, as coisas começam a ficar bagunçadas, a gente se perde. E essa festa do Shabá é exatamente esse convite ao encontro com o Senhor. Às vezes a gente fica perdida a semana inteira. Quando chega no dia do Shabá, no dia do encontro, sabe, no dia da presença. A maioria das pessoas tiram o domingo, porque é o dia onde a gente vai para o culto, aonde a gente se encontra. Mas você precisa ter esse tempo com a família.
Você precisa ter um dia para se reunir, você precisa ter o dia de dedicação ao Senhor. Você precisa. E a palavra vai nos dizer que e nos mostrar que nós não somos sustentados pelo nosso esforço, nós somos sustentados por Deus, é Ele que provê na nossa vida. É Ele que provê, e a festa do Shabá é exatamente esse convite, a esse encontro para nos lembrar que somos sustentados por Deus e não pela nossa força. Nós somos fortes, corajosos porque Ele nos dá força. Nós conseguimos conquistar as coisas porque Ele nos dá a provisão. É Ele que provê todas as coisas. E a festa do Shabá é exatamente isso. E é interessante que lá em Mateus 11:28, nós vamos ver Jesus declarando: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gente, aqui conecta direto com o Shabá. Aqui Jesus está se autodeclarando o descanso. Aqui ele está dizendo: eu sou o Shabá. A partir de hoje é o descanso que você encontra em mim. A festa do Shabá é um momento onde a gente vai ao encontro com a palavra, com a presença, descansar. Jesus está aqui dizendo: olha, pode vir a mim, você que está cansado, sobrecarregado, você que precisa de uma pausa, você que não suporta mais, que está pesado demais. Jesus, esse é o nosso Shabá de hoje. Ele é o nosso Shabat de hoje. É o nosso descanso, é o nosso repouso, é o nosso refúgio. Jesus é tudo que a gente precisa. Então quer dizer que agora não preciso mais trabalhar ou descansar? Como é que você vai encontrar Jesus se você não parar? Como é que você vai se conectar se você não parar? Aqui ele está dizendo: olha, o dia do descanso ainda precisa acontecer. Não importa a data, mas precisa vir a mim. Precisa descarregar. O meu jugo é suave e leve. Eu quero trocar com vocês. Se você não tirar esse tempo de busca, você não o encontra. Ele é a nossa busca. É Ele que nós devemos encontrar. E para que a gente possa viver isso, nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Nós precisamos colocar isso em ação. E como nós podemos fazer isso? Primeiro, nos lembrar que Deus é quem governa a nossa vida. Se nós nos esquecermos quem está no controle, gente, olha, algo importante aqui que a gente precisa entender. Quando nós não paramos, preste muita atenção nisso. Quando nós não paramos, nós acreditamos que tudo depende de nós. Quando a gente não descansa, a gente acha que o mundo funciona, acontece por causa de nós. A partir do momento em que a gente toma a decisão de descansar, a gente vai observar que no trabalho alguém vai chegar e vai fazer o trabalho que você faz. Em todas as áreas da sua vida, que você parar um pouquinho para descansar, você vai observar que as coisas vão continuar acontecendo. Não é porque você saiu que o mundo vai parar. Não é porque você disse hoje eu vou descansar que o mundo vai parar porque você descansou. As coisas não vão acontecer. Não é assim. Se você não para descansar, você vai começar a acreditar nisso. E aí tudo vai ficar muito difícil. A gente vai acreditar que tudo depende de nós. E essa é uma grande mentira de Satanás para mim e para a sua vida. Nós dependemos do Senhor e nós temos o direito de descansar. Essa é uma lei de Deus. Descansar no Senhor. Ele disse: não trabalhe, não faça nada. É para descansar, é para viver, é para aproveitar a família, a presença de Jesus, é trocar o jugo, é viver de fato um dia com o Senhor. Amém? Gente, é uma festa linda, é uma solenidade linda. E se nós não pararmos, nós vamos nos perder. Sem pausa, o coração se perde. Se nós não damos a pausa espiritual, nosso coração se perde. A gente se sobrecarrega tanto, e a gente não consegue proteger o nosso coração. Então, o nosso coração não vai ter uma proteção espiritual e ele vai estar sujeito
a aceitar o que vier de qualquer jeito. Ele vai sofrer com as coisas que vão acontecer. Ele vai se sobrecarregar e vai entristecer, vai adoecer a alma. E aí é onde começam as depressões, onde começam as crises de ansiedade. Se a gente não descansa, se a gente não protege o nosso coração, tudo só piora. Amém? E nós precisamos entender que o nosso verdadeiro descanso está em confiar em Deus. Se nós não confiamos no Senhor, nós não temos um descanso verdadeiro. É por isso que o Shabat é um dia santo do Senhor. É um dia de dedicação ao Senhor. Amém? Então, que você tenha o entendimento que é preciso tirar um dia para se lembrar que Deus é Deus. Olha que coisa interessante. No Shabat, nos lembramos que antes de produzir, conquistar ou correr atrás de algo, devemos lembrar quem é o Senhor que nos sustenta. E aqui eu encerro com essa mensagem. Que você não se esqueça quem é o Senhor que te sustenta. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Eu peço que por um segundo você possa fechar os seus olhos e descansar no Senhor. Sabe, o que está aí ao seu redor não vai parar de funcionar, porque você fechou os seus olhos por alguns segundos. Amém? Senhor, eu quero apresentar a vida dessa pessoa. Eu quero orar pelo descanso dela, Senhor. O Senhor tem visto muitas pessoas sobrecarregadas. Eu não sei quem está assistindo esse vídeo, mas eu sei que muitos aqui estão cansados e dizem todos os dias: eu não aguento mais, eu não suporto mais. Eu quero orar por eles e entregar cada um deles em tuas mãos. Que o Senhor venha trazer repouso e descanso. Que o Senhor venha trazer alívio. Que o Senhor venha devolver a eles a confiança no Senhor. As coisas desse mundo nos sobrecarregam e acabam tirando de nós a confiança no Senhor. Então eu quero pedir hoje o renovo do alto, a fé aumentada, a vida sustentada pela tua graça. É o que eu te peço em nome de Jesus. O Senhor conhece o que cada um aqui precisa, o Senhor sabe o que cada um aqui está necessitado. Então que a tua mão poderosa, a tua graça e a tua presença venha trazer uma transformação e respostas a cada uma dessas causas. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Aleluia! Se fez sentido para você essa mensagem, você já sabe o que fazer. Curtir, compartilhar, enviar para alguém, comentar. Gente, me ajude a pregar o Evangelho. Bem, conto com você, conto com a sua graça, conto com a sua colaboração e conto com a sua presença aqui amanhã. Temos um encontro. Gente, amanhã é uma festa linda, linda, linda. A mais linda de todas. Eu espero você aqui. Tchau, tchau. Fica com Deus. Cheiro grande no coração.